Agora chegou a hora da gente fazer realmente a análise psicanalítica, a estrutura psíquica, o id, o ego, o superego do narrador. A estrutura psíquica do narrador no filme Clube da Luta pode ser interpretada através da lente da psicanálise freudiana. Fala, Freud, beleza? O id, que é representado pelo Tyler, é a parte primitiva e impulsiva da psique, buscando a gratificação imediata dos desejos e necessidades. No filme Clube da Luta, o Tyler personifica o id do narrador. Cenas que a gente pode ver isso é na fundação do Clube da Luta. O Tyler monta o Clube da Luta, onde homens podem se entregar à violência e à anarquia, satisfazendo seus desejos reprimidos e agressões primitivas. A gente vê isso nas cenas de sabotagem e destruição também. O Tyler lidera o projeto de destruição, um plano de anarquia para causar o caos e destruição na sociedade, exemplificando a impulsividade e a falta de moralidade do id. O ego, que é o narrador em si, é a parte racional da psique que tenta mediar os impulsos do id e as restrições do superego. O narrador representa o ego tentando equilibrar as necessidades primitivas do Tyler e as normas sociais e morais. Cenas que a gente pode ver isso é a interação com o Marla. O narrador frequentemente tenta manter a paz entre os seus impulsos representados pelo Tyler e as suas necessidades, as suas responsabilidades sociais e morais exemplificados na sua interação com a Marla, onde ele tenta racionalizar suas ações e manter uma aparência de normalidade. Reconhecimento da dissociação. Quando o narrador começa a perceber que Tyler é uma criação da sua mente, ele tenta assumir o controle, destacando a luta do ego para mediar entre o id e o superego. O superego dele é internalizado pela sociedade de consumo e moralidade. O superego representa a moralidade internalizada e as normas sociais frequentemente em conflito com o desejo do id dele. No filme, o superego do narrador é formado pelas pressões e expectativas da sociedade de consumo. Cenas que a gente pode ver isso, a vida cotidiana do narrador mesmo. No início do filme, ele é visto como um trabalhador típico, corporativo, obcecado por status e posses materiais e conformidade com as normas sociais, mostrando ali a influência do superego dele. Você sempre vê ele falando que quer fazer compra em canais de compra para deixar a casa dele mais bonita. Ele sofre também bastante conflito interno. Os constantes conflitos internos entre o desejo de liberdade, que é o id, o Tyler, e a conformidade social, que é o seu superego, resulta numa crescente tensão interna, levando à dissociação. E isso faz ele criar mecanismos de defesa. E para lembrar também, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo links de compra relacionado ao tema que eu estou falando. Então, se você entrar aqui na descrição, vai ter alguma coisa relacionada ao filme Clube da Luta. Não sei o que é, entra aqui na descrição para você descobrir. Dissociação é um mecanismo de defesa que o narrador utiliza para lidar com conflitos internos intoleráveis. Esse mecanismo é evidenciado, é mostrado de várias maneiras ao longo do filme. A primeira maneira é o encontro com o Tyler. Quando o narrador encontra o Tyler pela primeira vez dentro de um voo, dentro de um avião, essa é a manifestação inicial da dissociação. O Tyler representa os desejos reprimidos e os impulsos que o narrador não consegue expressar conscientemente. A dissociação permite que o narrador crie uma identidade separada, que pode agir de maneira radical. O segundo momento é a explosão do apartamento. A cena em que o apartamento do narrador explode é um ponto crucial no filme. É revelado mais tarde que foi o Tyler quem causou a explosão. Mas como o Tyler é uma dissociação do próprio narrador, isso simboliza a sua necessidade inconsciente de destruir a sua vida conformista e materialista. Esse evento catalisa sua completa dependência do Tyler. Interessante isso daí, Caramba! E deixa eu te perguntar, tá curtindo esse vídeo? Se tiver, clica aqui no curtir, deixa eu saber, preciso saber disso, se você tá gostando desse vídeo, se eu tô acertando no conteúdo. Vamos lá! Terceira cena, a luta contra o Tyler. Em várias cenas de luta, como quando o narrador e o Tyler brigam no estacionamento do bar, a gente vê uma expressão física da dissociação. O narrador tá literalmente lutando consigo mesmo, com o Tyler representando a parte de si que ele não consegue reconhecer como ele próprio. Ele usa também como mecanismo de defesa a projeção. A projeção é um outro mecanismo de defesa fundamental do narrador. Ele projeta suas frustrações e os seus desejos reprimidos no Tyler.
permitindo-se assim agir de maneira que ele jamais aceitaria na sua própria persona consciente. A primeira luta, quando Tyler sugere que o narrador dê um murro nele, o narrador projeta sua agressão e frustração no Tyler. Isso permite que ele libere a sua raiva reprimida de uma forma que ele não conseguiria fazer por conta própria. Uma outra cena que a gente vê isso é de destruição e caos. O Tyler, ele é responsável pela criação do Clube da Luta e do projeto Mayhem, projeto lá de destruição das organizações que personificam a destruição e o caos que o narrador deseja inconscientemente. A projeção permite que ele participe desses atos de anarquia sem assumir a responsabilidade direta, como quando o Tyler lidera os membros do projeto para vandalizar e destruir as propriedades corporativas. Uma outra cena que a gente pode ver isso também é na cena do carro. Nessa cena do acidente de carro, o Tyler está dirigindo e provoca um acidente. O narrador está sentado no banco do passageiro e está em estado de pânico, mas ao mesmo tempo fascinado pela coragem e ousadia do Tyler. Ou seja, ele projeta o seu desejo de se libertar das restrições sociais e do medo da morte em Tyler, se permitindo vivenciar a experiência indiretamente do que está acontecendo. Racionalização é o mecanismo de defesa pelo qual o narrador justifica suas ações destrutivas, como a rebelião contra a sociedade de consumo, por exemplo. Uma cena que a gente pode ver isso é na cena da destruição do apartamento. Quando o apartamento do narrador é destruído, ele inicialmente se sente devastado, mas o Tyler convence ele de que isso é uma libertação. O Tyler racionaliza a destruição dos bens materiais como um passo necessário para se libertar das garras da sociedade de consumo, uma ideia que o narrador começa a aceitar, mas que na verdade já era dele. Segunda cena, fundação do Clube da Luta. O Clube da Luta é racionalizado como um meio de homens recuperarem a sua virilidade, masculinidade e identidade em um mundo dominado pelo consumismo e pela superficialidade. Em várias cenas, como a primeira luta no porão do bar, o narrador e o Tyler justificam a violência como uma forma de se reconectar com as emoções e experiências autênticas. A gente vê também isso no projeto Destruição, que é o ápice da racionalização. O Tyler lidera os membros do clube em um ato de terrorismo, justificando cada ação como um ataque necessário ao sistema corrupto e opressor. O narrador começa a perceber a extensão da racionalização quando ele vê as consequências reais das ações do projeto, levando à sua tentativa de parar o Tyler. A gente consegue ver exemplos de racionalização como na cena do soco, quando eles estão lá no bar logo depois que destrói o apartamento e eles saem do bar e o Tyler fica instigando o narrador para dar um soco nele. Quando acontece isso, a dissociação é visualmente clara. A dor física sentida pelo Tyler é uma externalização do conflito interno do narrador. E uma curiosidade aqui é, o soco que o Edward Norton deu no Tyler, que é o Brad Pitt, foi de verdade, para que o Brad Pitt pudesse demonstrar uma emoção real, de surpresa real, de dor real, para trazer mais sensação de realidade para o filme. E antes de eu continuar aqui, não se esquece de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para mim. E isso me motiva, faz o YouTube entender que o conteúdo é de valor e manda para mais pessoas. Sem falar que eu vou soltar outros vídeos de outros filmes, de desenho, de anime. Então se você está achando esse conteúdo interessante, se inscreve no canal e ativa a notificação. Uma outra cena é a revelação final. No clímax do filme, quando o narrador finalmente percebe que o Tyler é uma criação da sua própria mente, ele tenta racionalizar os atos cometidos por Tyler como necessários para sua libertação. Essa é uma confrontação direta entre o ego do narrador e o id personificado pelo Tyler. Mais uma cena é a cena que ele está com uma arma na boca. Quando o narrador coloca uma arma na sua boca como tentativa de eliminar o Tyler, isso simboliza a luta final entre a dissociação e a tentativa de recuperar o controle da sua própria vida. A racionalização se desfaz quando ele percebe que a única maneira dele acabar com o Tyler é confrontar e aceitar suas próprias emoções e desejos reprimidos. Os mecanismos de defesa utilizados pelo narrador no Clube da Luta, dissociação, projeção, racionalização, eles são centrais para a narrativa e para a evolução do personagem. Esses mecanismos permitem ao narrador lidar com a insuportável monotonia e vazio da sua vida, ao mesmo tempo em que expõe os perigos de reprimir os desejos e emoções profundas.
O filme oferece uma exploração profunda e sombria da psique humana, mostrando como a mente pode criar realidades alternativas para escapar de conflitos internos intoleráveis.